Olá, futuras cientistas. Meu nome é Priscila da Silva Souza Aranha e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira como coach, né? Coach de carreira. Eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Unifor de Volta Redonda. Antes disso, eu fiz o técnico de Informática também em Volta Redonda. Depois, fui fazer a faculdade. Durante o 9º período da faculdade, eu prestei concurso federal e já passei, já em 2009, já sabia que eu tinha passado para o concurso da Infraero. Em fevereiro de 2010, eu fui chamada para ocupar o meu cargo. Então, em 2010, eu comecei já a exercer a minha atividade como engenheira ambiental. Daí eu continuei meus estudos, fiz o MBA em Gestão de Projetos, terminando em 2012, e em seguida fiz o mestrado em Engenharia Ambiental na UFRJ, terminando em 2014. Quando eu ingressei no doutorado em seguida, eu tive algumas dificuldades e comecei a me questionar se era realmente nesse caminho que eu gostaria de seguir. Foi quando eu procurei o curso, quando eu procurei, né, o processo de coaching, que eu soube que me ajudaria a escolher, a elucidar melhor qual era o meu propósito de vida. E então eu fui fazer o curso para ser coach e durante esse curso eu passei pelo processo de coach. Foi em 2018, eu fiz pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Em seguida eu me tornei mãe, em 2019, quando nasceu a Laís, e em 2020 eu decidi empreender para ter um pouco mais de flexibilidade e fazer de fato o que eu gostava, que era o coach de carreira. Ainda atuo como gestora da área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e ensino daqui do CRCN, continuo sendo concursada e já estou nessa função há 3 anos, desde 2021. A minha origem ela é simples, de uma família de pessoas trabalhadoras, empreendedoras e envolvidas com projetos sociais e religiosos. Você pode ver aqui na foto de baixo uma foto do meu pai trabalhando num projeto como doador e voluntário lá na nossa cidade, em Volta Redonda. Após me formar academicamente e me estabilizar financeiramente, eu decidi empreender num novo caminho para ajudar outras pessoas a crescerem profissionalmente. A minha ideia, quando eu me formei, quando eu fui procurar a minha formação em engenharia, né, o curso superior, seria de fazer até o doutorado para que eu pudesse dar aulas em uma universidade, aulas para pessoas adultos, né, jovens e adultos. E esse era o caminho que eu conhecia para exercer essa função, que eu acreditava ser o que eu mais gostava de fazer, era incentivar outras pessoas a melhorarem, a expandir as suas carreiras profissionais. Então eu entendi que como professora eu teria a oportunidade de fazer isso, até porque eu vi durante os meus cursos, né, durante a minha formação, professores que fizeram isso e marcaram muito a minha carreira. Então eu tomei isso como uma diretriz, né, um propósito para mim também. E aí vocês podem ver na foto do outro lado, quando eu começo a falar um pouco mais de mim e colocar o que eu gostaria de fazer, o que eu estaria levando para as pessoas. Então eu coloquei, vem dar um up na carreira. Né? Então com tudo que eu fui aprendendo, eu comecei a empreender naquilo que eu gostava, naquilo que eu queria contribuir para a sociedade. Em 2018, eu fiz essa formação de Professional and Self-Coaching, né, pelo IBC, quando eu descobri a minha vocação de coach de carreira. Durante o processo de coaching, é feito várias ferramentas e metodologias que vão buscar, através da sua história, através das suas experiências, da influência que você tem do meio, aquilo que você tem de melhor, o que você tem sonho, lá no fundo da sua alma, assim, que você quer desenvolver. Porque nós acreditamos que quando fazemos algo que gostamos, nós fazemos melhor, podemos entregar melhor, né? Algo melhor para a sociedade. E isso que a gente tem pode impactar a sociedade como um todo. Então, durante esse processo de coaching, onde a gente também fica no papel de coachee, que é o cliente, né, quem recebe o processo, quem faz o processo, também ficamos no papel de coach, que é quem conduz o processo. E aí, nesses dois papéis, como coach, eu descobri o que eu queria fazer,
que era ser coach. E aí, como coach, eu descobri que eu era boa nisso, né? Através dos feedbacks que as pessoas iam me dando durante o curso. Daí eu comecei a procurar mais sobre isso e tive algumas referências, né? Como o próprio José Roberto Marques, dono do IBC, Tony Robbins, que é um coach internacional muito conhecido, arrasta multidões, e o Bernardinho do vôlei, que é técnico da seleção feminina e agora masculina também de vôlei. E ele também dá muitas palestras e ele atua realmente como coach no esporte e dando essas palestras no meio empresarial. E ao longo do tempo eu fui descobrindo vários outros coaches nacionais e internacionais em atuação de diversas áreas. Para mim não foi difícil me tornar coach por causa da minha experiência na área que eu escolhi e mas qualquer um pode se aperfeiçoar, estudar e ser coach também. Eu descobria que gostava disso, até porque durante a minha carreira como engenheira ambiental eu tive estagiários, tive contratados, pessoas que trabalhavam e às quais eu ia ensinando e ajudando a progredir. Então as pessoas sempre, quando eu me tornei coach de fato, as pessoas diziam: "Nossa, você nasceu para isso". Realmente você leva jeito para motivar as pessoas, né, para incentivar as pessoas a serem melhores. Mas para ser coach, você não precisa saber fazer isso tudo. Você vai aprender isso tudo dentro do curso. O coach de carreira, que foi o que eu escolhi fazer, né? O coach, na verdade, a origem da palavra é de quem conduz, né? O cocheiro. É quem conduz ali, e aí o coach do cocheiro virou treinador. Então, uma pessoa que desvenda as habilidades que uma pessoa tem ou que precisa desenvolver e melhorar para ser um bom profissional na sua área. O treinador de futebol, por exemplo, ele vai treinar a parte física, a parte emocional do jogador, parte técnica, para que ele seja um excelente jogador. E aí o coach de outras áreas ele vai fazer a mesma coisa, só que com objetivos diferentes. Há coaches, então, em diversas áreas de atuação, que a gente chama de nichos. Então, há coaches de vendas, de relacionamento, de emagrecimento, nos esportes, de vida como um todo. E no meu caso, eu escolhi trabalhar com pessoas que já atuam profissionalmente e querem ou precisam fazer uma mudança em suas carreiras. Decidi trabalhar com pessoas adultas que já têm uma certa carga profissional aí, um caminho profissional e que querem fazer alguma mudança nesse sentido ou melhorar. O profissional de coach, ele tem os conhecimentos de princípios, de algumas matérias, algumas metodologias, técnicas e ferramentas de diversas áreas de conhecimento para potencializar os resultados dos seus clientes. Então, durante a minha formação, eu pude aprender um pouco de psicologia, gestão de pessoas, gestão de projetos, administração, engenharia, então, neurociência e até mesmo um pouco de religião, para a gente conhecer todos esses princípios básicos que levam uma pessoa a sair do lugar, vamos dizer assim, onde ela está estabilizada, né, que a gente fala que é a nossa zona de conforto, e ir para o lugar onde ela almeja, que sonha, o que ela visa aquela meta. E para isso foram desenvolvidas ferramentas, né, metodologias que nós vamos seguir que podem envolver histórias, a contação de histórias, questionários, metáforas, filmes, livros, jogos, plano de ação ou qualquer outra que oriente o cliente a caminhos que ele deve seguir para chegar ao objetivo no menor tempo possível e dentro das possibilidades e entendimentos. Por que isso? Pode falar assim, Priscila, mas com o tempo a gente vai chegar onde a gente quer, né? Tentando, errando, acertando, ou ouvindo alguém dizer, vai por aqui ou por ali. O coach, ele visa que você desenvolva o seu próprio caminho, né? Alguém pode chegar e falar para você, segue por esse caminho aqui, só que você, de repente, não consegue, acha difícil, não tem determinadas aptidões. E aí, dentro do coach, nós vamos visualizar todas as técnicas, todas as possibilidades que tem através dessas ferramentas para você chegar no seu objetivo. E embaixo aí eu coloquei uma foto do mapa mental, que foi uma ferramenta que eu adaptei, que está disponível também no meu site, que você vai colocar ali todas as ideias, né? Às vezes a gente está de cabeça cheia, então desenvolver essa ferramenta para você colocar a sua ideia central e ali expandindo, né,
ao redor dela tudo que está envolvendo essa ideia. E é uma ferramenta que depois você consegue olhar e organizar as suas ideias para saber o que você vai fazer com aquilo dali. É muito interessante. O coaching, então, é um processo realizado, como é que ele acontece na prática, né? Ele é realizado em sessões, encontros, reuniões, que podem variar de 1 hora a 2 horas de duração cada uma, e o número de sessões também pode variar de acordo com a necessidade do cliente e a avaliação do coach, que é quem conduz. Em geral, são recomendadas 10 sessões que são realizadas semanalmente. Essas sessões ou encontros, elas são realizadas somente com o cliente e o coach, em um escritório, sala de atendimento ou mesmo online, mas de forma que o profissional ele possa observar a linguagem corporal do cliente. Aí embaixo eu coloquei uma foto de uma das minhas sessões com uma coachee, onde eu observo, né? Alguns coaches querem ou sugerem na primeira sessão fazer sem o vídeo, e eu não aceito, né? Eu preciso ver as reações, eu preciso ver como é que a pessoa está naquele momento, que muitas vezes não consegue descrever. Então eu preciso ver, e isso a gente também aprende durante o curso a interpretar esses gestos, essa linguagem corporal, tá? Como eu me tornei uma coach profissional, né? Para atuar como coach não é preciso uma graduação. Os coaches profissionais eles são formados por institutos de formação que possuem notório conhecimento ou certificações e alguns inclusive emitem diplomas de pós-graduação. É recomendável que o coach ele tenha uma boa escuta ativa, preste atenção em cada informação do cliente e que saiba fazer boas perguntas, visando elucidar informações e ideias necessárias para o crescimento do cliente. Nós dizemos que um bom coach é aquele que sabe fazer boas perguntas. Quando você faz uma pergunta para um cliente seu e ele fica pensando, né, ele para pensar naquilo, é um bom sinal. É um sinal de que você fez uma boa pergunta e levou ele a explorar outros caminhos, outras possibilidades que talvez ele não tenha pensado antes. Então, esse é um trabalho para o coach, é trazer à tona pensamentos, ideias, estratégias que talvez estejam escondidas lá no fundo da memória, do pensamento do coach, ou mesmo trazer algumas sugestões, né? Você já pensou em determinada coisa e aí a pessoa, oh, não tinha pensado. Então você traz uma nova informação que faz aquela pessoa debruçar um pouco mais naquele tema e se conhecer melhor. Como é ser uma mulher no coach, né? O meu primeiro desafio como coach foi descobrir como fazer as pessoas entenderem e reconhecerem o que eu faço. Muitas pessoas disseram assim, mas coach é a mesma coisa que mentor? Ou coach é a mesma coisa que um professor? Coach é a mesma coisa que psicólogo? Não, é muito diferente. Primeiro, não é um psicólogo porque a gente não vai ficar fazendo aquelas sessões, aquela formação da sua parte psíquica o tempo todo. Também não é uma mentoria, porque o mentor ele já teve uma fórmula, já teve um caminho que ele adotou e ele vai replicar isso, ele vai te ensinar para que você possa replicar o caminho que ele seguiu. E o coach, ele não é infinito como a psicologia, né, a terapia, e nem ele é rígido num caminho só como a mentoria. O coach ele vem trazer questões para o coach e orientar ele, conduzir para que ele chegue num resultado, conduzir para que ele chegue numa resposta, num objetivo, numa estratégia para alcançar aquela meta que ele deseja, tá? Então, o meu primeiro desafio como coach, né, foi fazer as pessoas entenderem isso, e o segundo foi aprender a cobrar pelo meu trabalho. É uma dificuldade que muitas pessoas têm quando vão empreender e que o seu serviço depende do seu tempo, né, daquela disponibilidade do seu tempo em fazer alguma coisa. Então, para mim, foi difícil no início e para isso eu tive algumas instruções no curso de formação, mas também tive uma mentora, uma master coach que já atuava e que me ajudou a superar essas dificuldades e inseguranças do início. Aí embaixo vocês podem ver uma fotinha minha com ela, a gente inclusive fez uma live sobre isso, que assim como ela me ajudou, eu queria ajudar outras pessoas. Então eu tinha um projeto chamado Mulheres Empreendedoras do Lar, Projeto MEL. E aí, dentro desse projeto, ela ensinava tanto o autoconhecimento para você descobrir aquilo que você faz melhor, como também como colocar isso em prática para ganhar dinheiro e se sustentar através de serviços, de atividades que você poderia desenvolver dentro da sua casa.
Existem muitas mulheres coaches, mas sem um grande reconhecimento midiático, né? Elas geralmente atuam dentro de grandes empresas, em áreas especialmente de recursos humanos, né? Ou como gestoras de equipe. Não há dados oficiais da quantidade de coaches mulheres, né, em atuação. A remuneração também ela pode ser muito variável, uma vez que os conhecimentos do processo podem ser utilizados de várias formas, em palestras, livros, treinamentos, atendimentos coletivos ou individuais, bem como desempenhando cargos e funções dentro de uma empresa. A Oprah, ela é uma coach muito conhecida, né, que desempenha aí atividades tanto como palestras na mídia, livros. Então é um exemplo aí de uma mulher coach bem conhecida, renomada e que ganha bastante dinheiro nessa profissão. Embaixo eu coloquei também o ecossistema Talk Coach, que é onde reúne vários coaches para trabalharem em conjunto, um ajudando o outro a fazer lives, a se desenvolver, trocando informações, escrevendo livros juntos. Então há muitas formas de ganhar dinheiro com essa profissão, tá? Ah, quanto aos obstáculos, eu acredito que o maior para uma mulher em qualquer profissão seja o reconhecimento da sua própria capacidade, né? Se reconhecer e fazer com que os outros reconheçam. Muitas vezes as pessoas reconhecem aquilo que ela tem de melhor e ela mesma não se enxerga. Então, para que isso mude, eu acredito que devemos primeiro procurar o autoconhecimento. E aí no coach a gente tem essa parte de autoconhecimento, né? Conhecer as nossas próprias fortalezas, fraquezas, o que nós podemos entregar de melhor para a sociedade. E uma segunda coisa é elogiar mais umas às outras, né, de forma verdadeira, apontando aquilo em que cada um tem de melhor e como pode ser explorado comercialmente. Então, se você vê que uma amiga, uma mulher, faz uma coisa bacana, tem alguma atividade que ela desempenha muito boa, que tal dizer isso para ela? Dizer, como você poderia ganhar dinheiro fazendo isso que você gosta e faz tão bem? Vocês, como futuras cientistas, vocês estão vendo aqui, tendo a oportunidade de conhecer várias áreas do conhecimento. Dentro do que vocês estão fazendo dos projetos, você pode desempenhar determinadas partes do projeto que você tem mais facilidade, outras não. Então, aquela que você tem mais facilidade, que tal você desempenhar um pouco mais sobre isso, se debruçar mais sobre essa atividade ou habilidade e ganhar dinheiro com ela, né? Aqui embaixo eu coloquei também uma foto de uma live, né, feita com uma grande amiga, Jaqueline Gomes. Foi a primeira live dela, ela me ligou, eu vou até contar essa história, porque ela me ligou e falou assim, Pri, eu preciso me lançar no mercado, preciso lançar a empresa que eu tenho com meu esposo, e ele quer que eu faça live, só que eu morro de medo de fazer live. Nunca fiz e morro de medo. Eu falei, vamos fazer uma. E a gente marcou assim para o sábado, um sábado de manhã, e colocamos lá. E ao longo da live, eu fui conversando e acalmando ela, ela foi falando da vida dela, ou seja, eu fui conduzindo a live de forma que ela se familiarizou. E hoje ela é o rosto do portal Sustentabilidade, né? E até o perfil dela pessoal hoje tem muitos seguidores e onde ela fala muito sobre a vida dela, coisa que ela não imaginava um dia fazer. Então esse é o apoio que a gente dá para outras mulheres, né? A gente usa o que a gente tem de melhor, exaltando o que o outro tem de melhor e assim a gente vai crescendo todos juntos. A mulher no pós-maternidade. Eu trouxe esse assunto porque o coach é uma área de atuação muito flexível, né, que muitas mulheres procuram atuar depois da maternidade como forma de empreender. Muitas vezes dentro da própria casa, já que a gente pode fazer as sessões online. Assim como muitas mulheres procuram um processo de coaching, ou seja, querem fazer o processo para mudar a sua área de atuação profissional, nessa fase com o objetivo de adaptar a carreira às novas demandas. Então, eu recebo muitas mães, né, com filhos de 1 ano de idade ou menos, que estão atuando em determinada área, que precisavam sair para trabalhar, e aí depois que se tornam mães, veem que querem ter um pouco mais de contato e convívio com a criança, e aí migram para uma área ou um setor diferente de atuação para conseguir estar mais tempo com os filhos, né? Se dedicar um pouco mais aos filhos, um pouco mais ou bem mais.
E aí, além de eu fazer, né, do coaching de carreira, fazer esse processo para essas mães, algumas decidem se transformar em coaches, né, no nicho daquilo que já são formadas ou que já atuam. Isso é muito bacana. E aí eu coloquei uma fotinha minha com a minha bebê, né, a Laís, e ela invadindo o meu escritório que eu tenho em casa durante algumas das minhas gravações, né? Então isso é muito bacana também. Não deixe de sonhar. Esse é o meu recado final para vocês, né? O nosso cérebro ele não distingue o que é sonho e realidade. Então ele vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Isso é muito real, tá? Quando a gente deseja algo e a gente continua insistindo nesse desejo, as coisas vão acontecendo e nós vamos tomando decisões, pequenas decisões no dia a dia, que vão nos conduzir a esse objetivo, a realizar aquilo que nós sonhamos. Então acredite que você pode conquistar tudo aquilo que você sonha. Vai demorar um tempo, não vai ser de uma hora para outra, não é sonhar que vai aparecer, não é fada madrinha, mas tudo aquilo que você sonhar e persistir nesse sonho, aos poucos você vai sendo conduzido para realizar aquilo, tá? E agora eu vou sugerir que você faça um exercício de visualização junto comigo. O que acha? Então é assim, você vai fechar os seus olhos e somente escute a minha voz te conduzindo. Então, com os olhos fechados, numa posição relaxada, respire fundo. 3 vezes. Bem devagar, de olhos fechados, eu vou começar a te conduzir. Você vai pensar agora, se imaginar dentro da sua casa, no seu quarto, deitada na sua cama. E aí, um dia, uma manhã, você acorda, se prepara, veste sua roupa, sai e vem para participar de uma atividade no Futuras Cientistas. É um dia comum, você vai chegar aqui, vai ver novas informações, a sua orientadora vai te ensinar alguns métodos, algumas técnicas, você vai ver que algumas você tem facilidade, outras nem tanto, e talvez você descubra que é muito boa em uma determinada técnica. Sabe? Aquela. Você sabe qual. Depois de um tempo, você vai passar aí talvez uns 4, 5 anos, você vai continuar estudando, talvez vai trabalhar, talvez continue como cientista, talvez não, mas naquele dia, lá atrás, quando você aprendeu aquela técnica que você gostou tanto, então você se imagina trabalhando com ela. Lá na frente, você se imagina 5, 10 anos depois, como uma grande cientista, no lugar daquela professora que um dia te ensinou aquela técnica, você ali está desempenhando ela e aperfeiçoando. E aí você vai escrever artigos sobre aquela técnica que você desenvolveu, você vai palestrar, você vai ensinar essa técnica para outras pessoas, outras jovens cientistas, você vai para congressos, vai viajar, com tudo pago pelas agências de fomento, você vai criar laboratórios, criar equipes, gerenciar equipes que vão utilizar essa técnica para diversas outras atividades que vão gerar um benefício enorme para a sociedade. Talvez você ajude a descobrir novas doenças, talvez você ajude a curar novas doenças, talvez você ajude a desenvolver cosméticos, alimentos, talvez você ajude a prevenir um grande desastre ambiental ou até mesmo a remediar um desastre ou alguma contaminação no mundo. Talvez as suas técnicas sejam levadas para outro planeta. Então, não há limites
para onde você possa chegar. E então, depois de passado mais alguns anos, você vai se aposentar, né? Você vai começar a sentir o peso e querer descansar e não mais atuar na sua área. Então você vai olhar para os seus filhos, talvez, ou talvez você vai olhar para os seus ex-alunos e vai contar para eles que tudo começou numa aula, né, num projeto do Futuras Cientistas, onde você aprendeu uma técnica que você gostou muito. E dali você foi aperfeiçoando e ela se transformou em tantos outros resultados registrados e reconhecidos. Lá, quando você tiver já velhinha, e aí, talvez já no final da sua vida, você vai imaginar, pronto, me sinto realizada, porque eu deixei um legado para a sociedade. E fiz aquilo que eu aprendi lá atrás, eu corri atrás daquilo que eu queria, daquilo que eu gostava de fazer, e isso contribuiu para a sociedade. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, né? Através da nossa atividade, da nossa carreira, nós podemos alcançar objetivos diversos, né? Objetivos materiais, como ter um carro, ter uma casa, dar um conforto para a nossa família, colocar os nossos filhos num bom colégio, mas principalmente a gente vai contribuir com a sociedade, né? E isso é o principal objetivo que nós devemos ter em mente quando formos fazer qualquer coisa, porque isso nos gratifica, isso nos deixa mais leves, nos sentimos valiosos diante da sociedade, diante de nós mesmos, tá bom? Então, nunca deixe de sonhar, faça esse exercício de visualização, faça o mapa, né, dos seus desejos, o quadro de desejos, escolhe figuras daquilo, das imagens que você, das coisas que você deseja alcançar, sejam materiais ou não, e siga os seus sonhos. Se não souber por onde seguir, procure a ajuda dos seus mentores, de um coach, que você vai ser bem orientado, tá bom? Só não deixe nunca de sonhar. Isso era o recado que eu tinha para deixar para vocês, e aqui eu deixo também o meu contato, o meu e-mail, o meu telefone, o WhatsApp, podem mandar mensagem, e vocês podem encontrar no site do Rota de Ascensão, assim como no meu Instagram, Coach Priscila Aranha, conteúdos e testes gratuitos para te ajudar na condução da sua carreira, dos seus objetivos profissionais e pessoais também. Também estou no LinkedIn, me sigam lá no Rota de Ascensão. Se você ainda não tem um LinkedIn, é bom que faça, tá bom? E comece a usar essa ferramenta, que hoje é um canal muito bom para você procurar vagas, disseminar conhecimento e se mostrar para o mercado. Desejo tudo de bom para vocês e que tenham uma boa estadia, uma boa experiência no Futuras Cientistas. Até mais!